Eu saúdo os prezados ouvintes com a doce paz do Senhor. Que Deus abençoe muito a sua vida. Quero compartilhar 2 versículos que estão no livro de Lucas, no capítulo 16, o 22 e 23, que diz assim: Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Essas passagens estão se referindo ao rico e o mendigo, a parábola do rico e do mendigo. O mendigo, ele era muito doente, ele não tinha condições de trabalhar, por isso ele vivia mendigando. Mas ele observava os ensinos da lei de Moisés na época. O rico, porém, ele era muito rico, se vestia com a melhor roupa, tinha tudo em abundância, gostava de banquete entre ele e seus familiares, mas ele não observava a lei de Moisés dada por Deus através de Moisés. O rico nem sequer queria ajudar aquele mendigo que não tinha condições de trabalhar, estava muito doente. Quantas pessoas hoje estão sofrendo muita necessidade e muitas pessoas não querem compadecer-se, não querem dar uma ajuda para aquela pessoa que está passando necessidade, que muitas vezes não está podendo trabalhar por causa da sua saúde física. Mas o mendigo, ele morreu e foi levado pelos anjos a um lugar de felicidade e alegria. O rico, embora ele teve muitos tormentos nessa vida, o pobre, o mendigo, ele teve muitos tormentos dessa vida, porque era uma enfermidade muito terrível que ele tinha. Ele tinha seu corpo coberto de chagas, ele não podia trabalhar para adquirir, para granjear o seu sustento, ele tinha que mendigar para poder sobreviver. E ele ia lá no rico, porque o rico tinha em grande abundância, mas o rico não ajudava ele. Mas olha o fim que o mendigo teve. Ele foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, um lugar de felicidade e de alegria. Terminou seu sofrimento. Agora ele tinha paz, agora ele tinha alegria. Que grande maravilha é a pessoa ser levada pelos anjos ao lugar de felicidade, ao lugar de alegria. Deus, na sua palavra, deixa muitos ensinamentos para nós na Bíblia, a palavra de Deus, ensinamentos para todos os momentos de nossa vida. Ele quer que nós praticamos os seus ensinamentos. Praticar os seus ensinamentos é sinal que a pessoa ama a Deus. É sinal que a pessoa tem fé em Deus, porque é uma fé que opera através do amor. E a fé que Deus realmente olha, ela é aquela fé que opera através do amor. Amor a Deus e amor ao próximo. E o rico, quando ele faleceu, ele foi levado ao inferno, aquele lugar de tormento, porque em vida ele não observou os ensinamentos que Deus deu através de Moisés. Ele queria ficar cada vez mais rico, ele queria se banquetear cada vez mais e esquecia de ajudar pessoas que precisavam, pessoas necessitadas, esquecia de observar os ensinos que Deus deu através de Moisés. No inferno, esse rico se lembrou de seus irmãos e pediu que fosse enviado um dos mortos perante seus irmãos para que eles não viessem para aquele mesmo lugar de sofrimento. Foi dito para ele que na terra os seus irmãos tinham Moisés e os profetas. Eles deveriam observar os ensinos de Moisés e dos profetas. Porque se eles não ouvissem Moisés e os profetas, não adiantaria alguém ressuscitar dos mortos e falar com eles, que eles também não ouviriam. Hoje nós temos muitas pessoas pregando o evangelho,
pelas ruas, hospitais, presídios, nos templos e em vários lugares, pastores, evangelistas e muitas pessoas também que não têm cargo, mas estão evangelizando, estão anunciando o evangelho. E o evangelho precisa ser pregado a toda criatura, porque em breve Jesus retornará. Pelos acontecimentos que nós observamos no mundo e pelos ensinos da Bíblia, nós observamos que o tempo do fim está chegando. E Jesus está demonstrando para a humanidade que Ele é quem manda. Que Ele está, através dos sinais que estão ocorrendo, mais diversos, tremores de terra, grandes vendavais, guerras, doenças e muito mais. Isso é um alerta para o mundo, que a volta de Jesus está se aproximando, que o pecado está fazendo mal aos olhos de Deus. Deus não está gostando do pecado, porque o povo, em vez de ler a Bíblia, meditar na palavra de Deus e procurar praticar a palavra de Deus, estão envolvidos com tantas e tantas coisas, quase não tendo tempo para Deus. Deus fica lá em segundo, terceiro, quarto lugar. Mas a Bíblia diz que Deus é para ter o primeiro lugar na nossa vida. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com todas as forças e de todo o entendimento. Precisamos se fortalecer espiritualmente. O nosso espírito tem que ser mais alimentado do que a nossa carne. Nós precisamos estar com o espírito bem alimentado para termos a disposição de praticar os ensinos de Jesus aqui na terra. E aqui na terra que precisamos praticar os ensinos que estão descritos na Bíblia, na palavra de Deus. Ali na Bíblia, na palavra de Deus, tem ensino para todas as horas de nossa vida. Como o marido deve agir com a esposa com o marido, os filhos para com os pais para com os filhos, empregados para com o patrão para com os empregados. Fala sobre ações de graças, para não estar murmurando, não dizer nenhuma palavra torpe. E termos cuidado com o nosso pensar também, que os nossos pensamentos são muito importantes para Deus. Está escrito assim: confia ao Senhor as tuas obras e Ele estabelecerá os seus pensamentos. Precisamos se alimentar espiritualmente para ser fortalecido espiritualmente e abandonar tudo que desagrada a Deus. Nós podemos se fortalecer espiritualmente através da leitura da Bíblia, meditação dela, através da oração a Deus, através do desejo de praticar a palavra de Deus, através de frequentar uma igreja que prega a Bíblia, a palavra de Deus, estar em comunhão com os irmãos, buscar junto o poder do Espírito Santo, adorar junto a Deus, ajuda a nós fortalecer o Espírito, para que a nossa carne não vença, para que não venhamos praticar aquelas coisas que desagradam a Deus. E Jesus, quando esteve nessa terra, ele operou muitas maravilhas, curou muitos enfermos, e nós vamos então unir a nossa oração pedindo a bênção de Deus. Se você tiver uma enfermidade física, coloque sua mão no local da enfermidade. Se você sofre de depressão, angústia, tristeza, ansiedade, coloque a sua mão sobre a cabeça. Jesus é o Príncipe da paz. Vamos unir nossa fé, nossa oração. Senhor, abençoa esse prezado ouvinte que está com sua mão no local da enfermidade. Remova essa dor, esse mal-estar, seja qual for a enfermidade, esteja removendo, desfazendo essa enfermidade. E essa pessoa que sofre de depressão, angústia, tristeza, ansiedade, falta de sono à noite, remova, Senhor, esses males. Conceda a tua paz, porque tu és o príncipe da paz. Abençoa essa vida, traz a tua bênção, Senhor, a tua cura, a tua paz, em nome de Jesus, amém. E se você se sentiu abençoado, compartilhe, para que através do teu compartilhamento outras pessoas também sejam abençoadas, e que Deus abençoe muito a sua vida e a vida de toda a sua família, no nome de Jesus, amém.